Olá! Nessa unidade falaremos sobre o planejamento e controle da produção. Vou tentar falar aqui de maneira simples para que vocês possam entender, porque tem muita coisa escrita lá no material e vocês vão poder ler. Mas de maneira simples, nós vimos nas outras unidades que tem o layout, tem como é feita a produção, que tem os inputs, o processo de transformação, e os outputs são as saídas que o produto é acabado, né? Só que vamos pensar, quanto eu devo produzir? Como eu devo produzir? Eu tenho capacidade para produzir a minha demanda? Eu tenho que aumentar essa capacidade ou vou produzir menos? Como vai ser isso, né? Isso chama-se controle de produção. Tá? Deve-se considerar os custos envolvidos, a realidade da capacidade instalada, a percepção temporal e a adequação à qualidade. Previsão de demanda. Toda empresa, né, ela faz, ou deveria pelo menos fazer, a previsão da sua demanda, ou seja, a previsão de quanto produto ela vai vender ou de quantas pessoas vão procurar o serviço dela naquele determinado período. Para ficar mais simples, vou falar da Páscoa. As empresas de chocolate, elas tentam prever, nós chamamos isso de previsão de demanda, e para isso tem várias técnicas para prever a demanda. Elas tentam prever qual a quantidade de chocolate ou ovos de Páscoa, né, na verdade, que vão ser vendidos naquele período. Vamos falar do ovo de Páscoa, né? E elas fazem toda a sua produção, compra de matéria-prima baseada naquela previsão. Só que existem as incertezas, né? Que é outro capítulo aí do nosso estudo, as incertezas. Então, existem muitas incertezas nesse processo de formação de demanda. Tanto pode chegar, né, e haver uma demanda além do que era previsto, né? E o que as empresas elas tentam se precaver? Elas podem comprar, por exemplo, fazer um estoque de segurança, que é comprar uma quantidade de matéria-prima a mais para que, se ela perceber, né, que está com uma venda maior do que o previsto, né, que se deu um aumento aí na demanda que não foi previsto, ela consiga ali rapidamente fazer uma quantidade, um lote a mais ali daquele produto, no caso falando aqui dos chocolates, dos ovos de Páscoa, né? Então, existem essas incertezas. Então, essas incertezas são tanto com o aumento dessa demanda, como incertezas também que às vezes geram o inverso, né? Foi programado algo e entendeu ali que houve menos do que estava esperando vender. Então, existem aí a previsão da demanda, mas sabendo que toda previsão de demanda, ela está ali cercada, né, por incertezas na hora de sua formação. Bom, eu trouxe aí uma figura para ilustrar bem aí a questão da produção empurrada e a produção puxada, né? Quem trabalha na indústria ou logística tem o desafio diário de procurar soluções para otimização de processos, avaliar o PCP e analisar como está o modelo de produção e qual a estratégia mais adequada para colocar em prática. A produção puxada é um dos sistemas existentes que visam justamente eliminar desperdícios, principalmente com a produção em excesso. Em contraste à produção empurrada, que propõe um método mais conservador, que tem maiores custos, mas menos risco de atraso de entrega. Bom, quando você tem estoques, né, você tem menos risco de atraso de entrega, quando você tem ali uma quantidade, né, estocada, aguardando ali a sua
seus clientes. Vou dar um exemplo. O chocolate, como a gente já havia falado anteriormente. Um chocolate, né? Existe o chocolate que você vai lá e compra aquele chocolate na prateleira, né? Essa produção desse chocolate é empurrada, foi fabricado e está lá para você comprar, né? Mas quando você vai, mesmo que você vá em cima da hora e você tem o chocolate lá para te atender, né? Já numa produção, e essa produção empurrada, né, que eu falei. Já uma produção puxada seria quando você, aquela encomenda do chocolate, né? Você encomenda aqueles ovos lá com aquela determinada pessoa que fabrica aqueles ovos artesanais, por exemplo. Então, ali ela vai fabricar de acordo com o que foi solicitado pelo cliente. E essa figura ilustra bem essa diferença da produção puxada e da produção empurrada. Seria mais ou menos isso para que vocês consigam entender. Claro que tem muito mais conceitos que vocês vão ler lá no nosso material. Vamos falar agora dos tipos de demanda, tá? Sabendo que tem mais do que esses dois tipos, mas no material estamos analisando esses dois, tá? A demanda independente e a demanda dependente. Vamos falar primeiro da independente. Essa deve ser prevista, é uma demanda do mercado consumidor e não pode ser determinada com precisão, né, vamos dizer assim. Ela não tem uma precisão absoluta. Então, por exemplo, a demanda de carro. Uma indústria de carro tentar prever o quanto ela vai vender, né, qual vai ser a demanda para o carro popular dela, por exemplo. Tá? A demanda dependente, já diferente da demanda anterior que falamos agora, pode ser calculada. Por que ela pode ser calculada? Porque você calcula essa demanda de acordo, né, com uma demanda já existente. Tá? Então, ela pode ser calculada. É a demanda de partes utilizadas na produção de produtos finais e é normalmente uma demanda interna à empresa ou à sua cadeia de suprimento, relacionada com programas de produção dos itens de nível superior. Então, aí na figura aí, nós temos os pneus. Então, o pneu do carro, ele vai ser, né, produzido de acordo com a quantidade de carros que a empresa vai vender, né? Então, ele já teve lá a previsão de demanda de carros e cada carro tem minimamente os 5 pneus lá na hora da venda, né? Que os 4 normais e o step. Então, ele já prevê ali a demanda, mas essa demanda dos pneus, ela é uma demanda dependente, porque ela está associada ao produto, né? Ao produto final, que é o carro. Então, é isso aí. Bom, pessoal, com esse vídeo eu tentei sanar as principais dúvidas que eu sei que surgem em relação a essa unidade. Mas caso tenha alguma dúvida, coloque para mim lá no fórum de dúvidas que eu prontamente atenderei lá e sanarei sua dúvida. Até a próxima!